Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. O programa de hoje vai ser um pouco diferente dos outros programas que vocês normalmente assistem conosco. E há uma razão. Vocês sabiam que o trabalhador rural, o nosso agricultor, o nosso colono, apenas tinha direito a meio salário mínimo de aposentadoria? Você sabia que a mulher agricultora não tinha direito algum? Era considerada como se trabalhadora não fosse. Ora, hoje a mulher agricultora tem direitos, mas não surgiram de graça, não caíram do céu. Há uma história muito linda de luta para a conquista do direito das agricultoras. O programa de hoje vai contar um pouco da história da luta pela conquista dos direitos das mulheres do campo. Hoje o tema será Movimento As Margaridas. E nós vamos saber hoje o que esse movimento, As Margaridas, lutaram em prol do direito das mulheres. Recebo hoje 5 convidadas. A Yolanda Giasson, Helena Scheibel, Lucilda Kuhn, Sueli Ferrari e Marlene Grassi. Nos 2 primeiros blocos do programa, nós vamos contar aqui com Yolanda Giasson, com a Lucilda Kuhn e Sueli Ferrari. No terceiro e quarto bloco, nós vamos contar então com as presenças de Helena Scheibel e Marlene Grassi. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Ok. Bem, eu fiz uma introdução um pouquinho mais longa hoje que o normal para tentar situar os nossos telespectadores da importância deste programa, que é um movimento que ocorreu em nosso meio e que poucos têm conhecimento. Poucos sabem da importância do que vocês fizeram. Então vamos resgatar um pouco da história, da luta deste movimento que vocês denominaram de As Margaridas. Bem, então vamos começar contando um pouco da história do nome, por que Margarida, quando começou, enfim. Fico bem à vontade, não sei quem quer iniciar, para contar por que o nome, quando começou, qual era o objetivo, enfim. Inicialmente, nós não tínhamos o nome de Margarida. Era Movimento de Mulheres Trabalhadoras. E por que iniciou? Por causa da gravidade da situação, da realidade das mulheres trabalhadoras rurais. Eu sou educadora, militante feminista. Evidente que, para nós, na militância feminista, não podíamos ver algumas mulheres tão discriminadas sem que isso nos atingisse. Então, a partir de encontro com mulheres, numa época de uma crise muito grande, a década de 70, início de 80, o problema da agricultura era péssimo, o problema da saúde sem falar. E as mulheres iam para as reuniões e sempre falavam da sua realidade, comparando com as trabalhadoras urbanas, que no 8º mês de gravidez recebiam um salário para comprar fraldinha para as crianças, para o nenê que ia nascer. E a mulher da roça ia rasgar um lençol velho para fazer uma fraldinha, né? Aí a outra dizia, minha prima ficou doente trabalhando na fábrica, agora ela está encostada, eu estou doente, não posso trabalhar e não recebo nada, né? Quem trabalha na roça. Então, a partir desses problemas, nós começamos a reunir só as mulheres e discutir essa realidade. E aí surgiu a necessidade de ver o que significa mulher trabalhadora rural na Constituição brasileira. E daí não encontramos a mulher trabalhadora rural. Ela era invisível. O trabalho da mulher da roça era invisível. Produzia juntamente com o marido, com o homem. O produto era vendido em nome do homem, descontado o fundo rural em nome do marido. E a mulher não tinha documento nenhum, né? Então, a partir daí, nós começamos a fazer encontros com as lideranças das pessoas que trabalhavam com mulheres e decidimos que no dia 8 de março íamos fazer encontros regionais
para ver com as mulheres o que nós iríamos fazer. E aí a decisão foi, tivemos apoio da igreja, tivemos apoio... Aqui na região o sindicato nos apoiou, os outros todos ficaram contra, né? Apenas um sindicato? Apenas um sindicato. De Cruzeiro do Sul. Um sindicato de trabalhadores rurais apoiou, os outros ficaram contra. Ficaram contra. Okay, tá. E na reunião que fizemos, então, decidimos que nós íamos, sim, consultar as mulheres nas comunidades de base, nas comunidades, para decidir, para fazer um grande encontro estadual, para mostrar para o Brasil e para o mundo que as mulheres trabalham na roça, que o trabalho delas tem que deixar de ser invisível, que a identidade delas tem que ser reconhecida pelas autoridades, identidade como trabalhadoras, não só como doméstica, dona de casa, né? Então, a partir daí, nós fomos fazendo reuniões, e eu acho que a Sueli pode continuar como é que eram essas reuniões, Sueli? Isso, como a Yolanda estava falando, né? Sempre, quando a gente começa, tem o início, né? E daí, nós ficamos sabendo, porque a gente se reuniu de vez em quando, ficamos sabendo que a mulher tem esse direito de também ter o seu documento. Então, como tinha lideranças de cada comunidade, daí nós reunimos e falamos sobre isso. Como é que nós vamos fazer isso? Aonde nós vamos chegar quando a gente se reúne? Porque a união sempre faz a força, né? E daí nós reunimos dentro da comunidade, de convidar a mais comunidades para participar dessas reuniões. Daí, o que nós falamos? Nós falamos para ter também um documento para mostrar que nós somos agricultoras, companheiras do marido, nós temos o mesmo direito de receber que nem o marido. E assim nós conseguimos, através disso, até chegamos ver e ser sócia do sindicato. Mas como chegar nas reuniões do sindicato, então as mulheres ainda não tinham a carteirinha para mostrar, para entrar no sindicato. E como eu, ser viúva, eu tinha esse direito e eu estava participando dessa reunião, Assembleia do Sindicato. Então veio uma mulher me chamar: olha, Sueli, nós temos tantas mulheres aqui na frente, na porta, com o seu recibo na mão, e as pessoas, a diretoria do sindicato não deixa entrar nós. Então eu fui junto lá fora, daí nós resolvemos ir chamar a polícia, porque cada coisa que não estava certo, então a gente estava pensando para chamar a polícia. Então foi chamada a polícia, o delegado também foi junto. Então eles abriram a porta daquela assembleia para entrar nós, para participar. Isso foi uma grande luta para nós, e aquela coragem que nós, mulheres trabalhadoras rurais, tínhamos naquele tempo, porque a gente estava sabendo que a gente tinha esse direito, mas tinha alguns que não queriam deixar nós entrar. E assim fomos reunindo e achando os nossos direitos do movimento de mulheres trabalhadoras rurais. Porque como eu líder, eu só tinha 4 anos de aula, mas o movimento de mulheres trabalhadoras rurais, desses anos que nós lutamos, foi uma faculdade minha. Só para que o nosso público entenda, a Sueli é de Arroio do Meio, é isso? E isso nós estamos falando mais ou menos de que ano? 1980 alguma coisa, é isso? 85, 86... 85, ok. Isso. Então veja, para o nosso público entender, que naquele momento que a Sueli está dizendo, estava ocorrendo uma assembleia dos trabalhadores rurais do sindicato de Arroio do Meio, é isso? Isso. E que ela, por ser viúva, foi uma das poucas mulheres que conseguiu entrar naquela assembleia. E as demais que já haviam feito uma contribuição, haviam ido lá previamente se associar, e seguramente não tinham sido aceitas, provavelmente, ou não tinham entregado as carteirinhas. Só não tinham entregado a carteirinha. Mas estavam pagando a mensalidade. Sim, isso. E chegaram na Assembleia. Eu estou contando a história porque eu sei, é magnífica essa história, e você já contou, só vamos situar um pouquinho mais o nosso público. Então a Sueli estava lá dentro, as mulheres chegaram para participar da Assembleia e foram impedidas na porta. Inclusive tinha uma pessoa lá cuidando. Aqui entra, esse não entra. E aí te avisaram. O que a Sueli fez? Foi até a porta, como não deixaram entrar, vamos chamar a polícia.
E chamaram, e o delegado atendeu o pleito de vocês. Certo. E foi lá e determinou então a abertura e as mulheres entraram. Bem, vamos dizer o nome do delegado como uma homenagem a ele da época. É o doutor Adalberto Ferreira Gomes, que até hoje não é mais delegado, hoje é advogado atuante aqui na nossa cidade. Então, uma homenagem a ele por ter tido esse gesto. Olha, tem que voltar lá atrás. Hoje, a juventude que está aí, os que estão nos vendo e ouvindo nesse momento, acham um absurdo imaginar a hipótese de que uma mulher não possa entrar numa assembleia de um sindicato de trabalhadores rurais. Aliás, hoje tem várias mulheres presidentes de sindicatos e quem quebrou esse preconceito foi esse movimento, que se chamou as Margaridas. Mas antes de nós voltar para Margaridas, daí, Sueli, esse delegado depois, inclusive, foi processado pelo presidente? Foi. O que aconteceu? Ele foi tirado lá de Arroio do Meio, mas a nossa força como mulheres trabalhadoras rurais, nós apoiamos ele. Certo. Nós temos um apoio muito grande para ele, porque ele também ajudou nós. Então, depois, coitado, ele foi tirado, mas pelo menos ele ajudou as trabalhadoras rurais, mas ele foi em um outro município depois. Ele foi processado? Ele veio aqui depois veio para Lajeado, ele foi processado, e daí as mulheres que vieram como testemunha para defendê-lo. E foi tão interessante, porque tinha algumas que não conseguiam falar o português, não entendiam nada. Então, na hora da audiência, elas trouxeram o sobrinho ou o neto, elas falavam em alemão, davam depoimento em alemão, e o neto traduzia em português, né? E defenderam o delegado. Defenderam, que coisa linda. A situação era tão grave, a discriminação era tão grande, que as mulheres não podiam participar do sindicato. Na igreja, quando nas reuniões perguntava, o que vocês fazem na igreja? Quando tem festa, nós lavamos o salão, nós lavamos os pratos, nós fazemos os pastéis. E nas reuniões para decidir, não, aí são os homens. São os homens. Na cooperativa não participavam, né? Então, a mulher não tinha direito nenhum. Era incrível a realidade. O que mudou de lá para cá foi tanto que a gente pode dizer que esse movimento foi revolucionário na questão cultural aqui, né? Com certeza. Não só aqui, mas em todo o estado. E no Brasil lá fora. Hoje a gente vê as mulheres assumindo papéis importantes, né? Yolanda, nós vamos voltar a esse tema. Lucilda, por que o nome Margaridas? Margaridas foi uma decisão do grupo, inclusive em conjunto, porque nós estávamos na época em que, na Paraíba, haviam assassinado Margarida Alves, que era uma trabalhadora rural, que estava defendendo o direito dos trabalhadores que trabalhavam na exploração da cana-de-açúcar, dos fazendeiros. E como ela defendia o direito dos trabalhadores, os fazendeiros ameaçaram matá-la. E aí ela disse, não, eu da luta não fujo, vai ser uma semente se eu morrer. E aí, como homenagem, nós escolhemos Margarida. Eu estou mostrando, aliás, Sim. a câmera estava mostrando uma foto da Margarida Alves, que uma líder rural. Presidente do sindicato, uma das primeiras presidentes do sindicato dos trabalhadores rurais, e que exigia na justiça que os usineiros, os patrões assinassem a carteira de trabalho para os trabalhadores. E a morte dela foi tão violenta que os pistoleiros chegaram na casa dela, na frente dos filhos, e deram um tiro de espingarda 12, direto na cabeça dela, porque isso era para amedrontar as outras mulheres. Até hoje ninguém foi preso. Até hoje, todas as pessoas envolvidas, inclusive os pistoleiros, foram assassinados para eliminar os testemunhas. Uma gaúcha morreu por causa disso. A Elizabeth Lobo, a socióloga, ela havia ido para um encontro de mulheres
e com ela estava no carro uma dirigente do sindicato que na semana seguinte era a última sobrevivente que ia dar testemunha. Na semana seguinte ela ia numa audiência e daí prepararam uma emboscada e o carro desceu num precipício e essa socióloga morreu instantaneamente e a sindicalista que ia dar testemunho morreu em seguida no hospital. Ok. Bem, nós chegamos ao final do primeiro bloco. As histórias que essas meninas têm para nos contar são impressionantes. Inclusive, para ser recebida pelo ministro do Trabalho em Brasília, elas tiveram que cercar o carro. Nós vamos ver essa história em seguida. Vamos a um rápido intervalo e o programa Entre Linhas volta já. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu segundo bloco, estamos falando hoje sobre o tema Movimento As Margaridas. Estamos contando a história do movimento, as razões da existência do movimento e contamos neste bloco do programa com Yolanda Giasson, Lucilda Kuhn e Sueli Ferrari. Bem, no bloco anterior a gente começou a contar um pouco da história do movimento, tá? A forma que você se organizava. A gente viu que lá em Arroio do Meio houve muita resistência. Dá para se dizer o mesmo de Cruzeiro do Sul, por exemplo, Lucilda? Não dá para dizer a mesma coisa. Sim. Teve também dificuldades, claro, mas foi muito mais fácil. Inclusive, talvez porque o presidente era meu marido. Seu marido, claro. Mas as mulheres ficaram assim muito curiosas de ver aquele trabalho e perguntavam, mas afinal, por que você se dedica? E eu tentava também responder as perguntas, mas vocês não sentem problema na agricultura? Vocês estão bem em tudo? Vocês têm assistência? Não, então é por isso. Aí é que a gente organizava os grupos, primeiramente reunimos todo o pessoal, liderança do interior que a gente conhecia por uma razão ou outra, e depois eu mesmo saía organizando reuniões no interior, onde as mulheres vinham e a gente seguia um método de perguntar qual é o problema de vocês. Elas foram levantando toda essa problemática da saúde que faltava, da educação, da documentação que ninguém tinha, o bloco de talão de produtor. Elas todas foram fazendo, mas antes elas queriam explicação. E o que eu achava necessário e útil no caso, né? Agora, o município não é tão grande, mas quando a gente queria falar com todo mundo, a gente nota as distâncias, né? Sim. Porque não havia condução, o sindicato não tinha condução e eu ia com o próprio carro meu para poder alcançar todo mundo. E foi um trabalho assim que teve dificuldades também. E um dos grandes problemas lá é que eu sou de origem italiana e as mulheres, em grande maioria, só entendiam alemão. Então eu tive que escolher gente, e elas escolheram gente no meio que entendia as duas línguas e que fazia tradução para os outros. Agora, tivemos de saída grande apoio do padre na época, que até, por sinal, hoje não é padre mais, mas que deu muito apoio. E a diretoria do sindicato ficava observando, mas logo seguiram o presidente e acabaram apoiando também, né? Nesse sentido, eu acho que era isso que eu podia contar. Me diz uma coisa, daí então vocês tinham, o movimento, porque ele não se restringiu aqui à região, óbvio, ele tinha se reuniam as mulheres trabalhadoras daquele município, iam se reunindo, conversando, e chegavam até um ponto de eleger uma liderança, uma coordenação, é isso? Sim, elas mesmas se escolhiam, se indicavam dentro de cada localidade. E elas, então, depois faziam o trabalho no interior, aquilo que tinham prática de fazer, de convidar todo mundo, de escolher o local da reunião, de dizer o que nós pretendíamos, né?
Aí eu só tinha o trabalho de ir lá e fazer levantamento da problemática que elas tinham e tentar ver soluções, que às vezes elas mesmas indicavam, né, o que poderia ser feito. Por isso que a gente depois andava consultando médicos, advogados e coisas nesse sentido para vir nos dar explicações melhores, né? Bem, daí o movimento então se organizava a nível de município, elegia uma coordenação. Sim. E existia uma coordenação regional também? Sim. Assim, por exemplo, nós que assessorávamos somos educadoras. E como educadora, o nosso objetivo era uma educação, isso que a Sueli fala, que foi a faculdade dela, nós tínhamos bem claro esse objetivo, que não seria só conseguir a aposentadoria ou os direitos previdenciários, mas também fazer uma mudança cultural, também melhorar a autoestima, a dignidade da mulher, que muitas vezes tinha que pintar as unhas ligeiro para pegar o ônibus para ir para a cidade, porque se não tivesse com as unhas pintadas, achava que iam rir dela, calçava um sapato mesmo que apertasse o pé, mas porque tinha que andar como o pessoal da cidade. E nós fazíamos todo um trabalho que a mulher descobrisse que ela é importante por ser pessoa, por ser mulher. Então, nas reuniões se debatia muito. Quando nos reuníamos a liderança no município, se pensava, vai ter um programa de rádio. Quem vai? O que vamos dizer? Então, uma dizia em alemão, a outra traduzia em português, eu escrevia em português e elas copiavam. O que uma tinha dito em alemão já copiava em português para em casa se preparar para ir na rádio. Não era eu, assessora, professora, que ia para a rádio. Eram as mulheres trabalhadoras rurais que se preparavam para ir. Por isso foi, de fato, um processo educativo. Quando essas lideranças iam para Porto Alegre, a gente tinha a preocupação de que as mulheres se capacitassem para andar em Porto Alegre. Então, a gente ia treinar para entrar em ônibus, para andar a pé na rua, para entrar no metrô, para ir na Assembleia Legislativa, primeira vez todo mundo com muito medo de entrar, para ir no gabinete dos deputados, que aquilo era um espaço nosso, que podia falar com os deputados, com os assessores. Quando a gente não podia sozinho andar com o elevador, a gente foi tudo aprendendo. E não só isso, o nosso movimento, nós chegamos até a ter os nossos documentos, vamos dizer assim, o CPF, título de eleitor, o talão modelo 15, no nome da mulher. Hoje em dia eles fazem em conjunto, o marido e a mulher, né, não para ter dois talão modelo 15 em casa. E tudo isso, até nós fomos no hospital para conseguir mudar o horário de visitas para as pessoas de fora da comunidade para a cidade, né? Porque não tinha ônibus cada. Isso tudo a gente estava estudando com as lideranças e para seguir esse movimento, esse trilho para facilitar mais as pessoas das nossas comunidades, porque na cidade eles podem ir cada horário, mas a pessoa que vem de fora e só tem um horário para visitar então os seus familiares no hospital, fomos lá falar com as irmãs, com a diretoria, e tudo isso nós conseguimos através do movimento de mulheres e até ser sócio no sindicato. Hoje em dia, a trabalhadora rural que existe ainda e trabalha na roça, ela tem o seu talão do modelo 15, ela participa das comunidades, até ela já foi eleita presidente da comunidade e assim por diante. Ela participa, mas através do movimento de mulheres trabalhadoras rurais. Fantástico. Sueli, você chegou a participar como coordenadora do movimento? Sim. 7 anos eu fui coordenadora de Arroio do Meio. Daí tinha capitão, estava junto, travesseiro e Poço Novo. Daí a gente foi lá para Poço Novo, daí nós caminhamos de Forqueta, atravessamos o rio Forqueta e esperamos o ônibus no asfalto
para pegar a condição para ir para Poço Novo. Então, a gente foi lá fazendo as reuniões e convidar todas as mulheres, e os salões sempre estavam cheios. No fim do nosso trabalho, nós conseguimos, através do movimento de mulheres, aí eles abriram também os olhos e os ouvidos, que estava, mesmo a gente estava falando sempre a verdade e não a mentira, porque a gente tinha pessoas que estavam falando a verdade, e ainda a gente tinha uns deputados que também estavam no nosso lado, porque eles estavam vendo que não estava certo. Puxa, e no começo, Sueli, quando você ia convidar uma mulher rural, agricultora, para vir para uma reunião, elas ficavam meio assim, não sei se eu vou, ficavam com medo do marido, será que ele vai deixar? Sim, tinha muito, sim, tinha. No início sempre tinha poucas mulheres que participaram, mas convidando, mas tinha uns casal que o marido não deixou a mulher ir, sempre falava assim, essa mulher preta lá na esquina, se eu podia matar essa, eu ia matar, porque aquela mentira que ela fala para as mulheres, eles iam ganhar talvez uns anos, o talão modelo 15, isto é uma mentira, mas até hoje não me mataram. Sim. A preta é você, né? Vamos dizer para o nosso público, que está aí, branquinho. Ele se chamava assim. Não teve um episódio numa assembleia de homens que você foi lá na mesa? Sim, tinha um encontro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a diretoria junto com os líderes, homens, e tinha as mulheres junto que o presidente do sindicato que estava no lado dele, porque nós, Margaridas, nós era um grupo assim separado, porque a gente estava atrás do trabalho que era certo. E daí nós falamos um pouco sobre isso, então ele disse, isso eu também já podia começar, mas como eu estava pensando que a mulher não precisava, isso daí eu botei na gaveta, daí eu me levantei e fui lá na mesinha dele e abriu a gaveta, então eu disse, então tira esse papel, bota em cima da mesa. Daí eu tinha essa coragem. Agora, se eu fosse hoje, eu não ia mais. Será? Não. Tá bem. Bem, nós chegamos ao final, então, do segundo bloco do programa. Viram como passou rápido? A Lucilda e a Sueli vão nos deixar vamos receber, então, mais duas Margaridas e a Yolanda vai continuar. Então, vamos ao intervalo e retornamos em seguida, enquanto fizemos a troca aqui das nossas convidadas. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje. Estamos tratando sobre o tema Movimento As Margaridas. Contamos agora, no terceiro e o quarto bloco, com as presenças, além de Yolanda Giasson, mais agora de Helena Scheibel e de Marlene Grassi. Bem, como vocês podem ver, a Helena está segurando a bandeira do movimento. Obviamente que elas estavam me confidenciando, me dizendo que tinham bandeiras enormes, e que, obviamente, que não teria nem espaço para a gente expor. E aí está pelo menos nós temos uma ideia da bandeira, o seu símbolo, a Margarida, que a gente viu como uma homenagem a uma líder trabalhadora rural, Margarida Alves, assassinada em 1983, lá na Paraíba. Bem, agora nesse bloco nós vamos adentrar mais um pouco na história do movimento. E pode baixar a Helena, que está tranquila agora. Segura aí, vai ficar legal agora durante. Bem, a gente viu que o movimento começou se organizando nos municípios, as próprias mulheres elegiam uma líder, uma coordenadora por município, depois fizeram uma coordenadoria, uma coordenação regional, e aí culminou num grande encontro em Porto Alegre. Se vocês me permitirem, eu só vou... Em 17 de outubro de 1985. 17 de outubro de 1985. Sim. Lembrando que 85 ainda nós estávamos no final do regime militar, onde ir para a rua, portar um cartaz na rua, era só para corajosos. Poucos tinham a coragem de botar cara na rua. Alguém sair com uma faixa
era sinal de, opa, o que você está vendo? Que coisa é essa? De repente, Porto Alegre surpreendida com o quê, Yolanda? Vocês primeiro iam se organizar onde? Onde vocês iam se encontrar? Nós tínhamos a coordenação estadual, né? De vários municípios do estado e que tinha a missão de escolher o local, a estrutura, propor rifas para ser feito nas comunidades, para as despesas, né? Então, inicialmente, nós íamos nos encontrar no auditório da Assembleia Legislativa. Só que, como a nossa organização nos municípios era muito boa, a gente solicitou que cada município comunicasse quantas pessoas viriam para o encontro estadual. Aí, de repente, nós vimos que tinha mais de 10 mil mulheres inscritas para ir para o encontro. Aí ficamos desesperadas. O que fazer? Onde achar local? Onde encontrar? Aí, felizmente, conseguimos o gigante Beira-Rio. O gigante? Não é nem o gigantinho? Não, o gigante Beira-Rio. Aquela vez era gigante. E olha, ele nunca foi tão gigante como naquele dia em que as mulheres botaram a boca no mundo, falaram da sua situação, da sua realidade, de chapéu na cabeça, com as faixas, com os cartazes, levaram suas reivindicações, usaram o microfone e aquela mulher tímida do interior se tornou corajosa, o medo desapareceu e elas se tornaram as grandes promotoras da libertação da mulher trabalhadora rural. Deixa só a Yolanda mostrar aqui, vamos ver se o nosso câmera vai conseguir apanhar. Aqui estão o grupo da nossa, da nossa, da nossa região. Olha que legal. Dá um close mais, se puder fechar a faixa. Não sei se vai conseguir, vamos ver aqui. Porque olha a escrita lá, acho que talvez dê para ler. Tem até um erro de português e se faz questão de que fique demonstrar como foi próprio, né, das próprias mulheres que fizeram. Bem, daí vocês se encontraram lá. Helena, você estava nesse dia? Com certeza. E aí, como foi? Porque foi a coordenadora que eu coordenei todo o grupo de Cruzeiro do Sul, eu e a Lucilda para lá, e a minha cunhada que hoje já está ausente, né? Sim. Em memória, então nós que organizamos esse ônibus ali. Opa! Isso ali foi de Cruzeiro do Sul, o ônibus de Cruzeiro do Sul ali, que nós organizamos para ir nesse encontro. No caso, esse ônibus é só das mulheres de Cruzeiro. Sim. Houveram outros ônibus dos outros municípios, seguramente? Dos outros municípios, com certeza, é. Lá de Arroio do Meio também? Foram mais ônibus. Mais? Só de Forqueta, acho que foi umas 20, 30 mulheres, né? Foi uma boa porção, sim. E você estava na... Minha mãe estava, eu ainda não estava, mas a minha estava presente. A gente acompanhou a história, assim, naquela época. A Marlene é mais das meninas aqui é mais nova. Por mas isso eu tenho muito presente a história, mas assim, foi um marco que depois do encontro as mulheres saíram em passeata pelas ruas de Porto Alegre, né? E o pessoal ficava assim admirado, mas quem são essas mulheres trabalhadoras rurais? Porque ninguém conhecia elas, porque elas não existiam na lei, e de fato, né? E na prática sim, né? Mas não... antes, quando tu falou das margaridas, né? Essa história da margarida deu muita força e coragem para essas mulheres, né? As palavras que ela deixou, né? Se eu morrer nessa luta, o sangue será a semente. Isso deu muita coragem, porque na situação que elas se encontravam, né? A Margarida inspirou essas mulheres. A Margarida Alves inspirou. Pode repetir, ela disse o que, a Margarida Alves? Se a gente morrer na luta, o sangue será semente. Semente da justiça. Justiça. Que maravilha. Justiça não a história não falha, a justiça vence. Aí o movimento foi, nós já vimos que ele começou no município, foi regional, tinha uma coordenação estadual, fizeram esse grande encontro que surpreendeu a todos. Sim. Imagina, na época a imprensa pouco certamente divulgava. Nossa. De novo eu quero colocar aqui as gerações que nos veem hoje. Não tem noção do que era na época. Eu vivi aquela época. Né? Eu vivi, nós vivemos. Né? É diferente de hoje. Hoje você tem uma liberdade de entrar no Face, xingar quem quiser. Presidente da República, enfim, você pode. Na época, era outra realidade. Então, é neste contexto que eu estou insistindo que eu quero colocar a coragem de vocês, mulheres,
naquele momento, se organizar desse porte. Então, nós já vimos que chegaram em Porto Alegre estadual. E aí, o movimento era maior? Ele estava no Brasil? Como era? Isso foi... Tinha reportes de todo o Brasil nesse encontro, né? Foi divulgado Brasil afora. E nesse encontro se aprovou as propostas, as reivindicações e a decisão de ir para Brasília, levar um abaixo-assinado para o presidente da República, falar com os ministros e exigir a mudança na legislação para que as trabalhadoras rurais tivessem seus direitos. Como de fato aconteceu em abril do ano seguinte. Foi um ônibus de trabalhadoras rurais aqui do Rio Grande do Sul e um ônibus de Santa Catarina. Santa Catarina. Justamente. A Helena estava junto nesse ônibus, né? Junto. Lá em Brasília, Helena, tu pode contar como é que foi quando tu foi cumprimentar o ministro, né? Quer dizer, um movimento. Só antes que a Helena, esse ônibus aqui é um xerox, mas vamos homenagear essas heroínas aí que foram para... Esse é o ônibus que foi a Brasília, né? Foi a Brasília. A Brasília. Pois bem, lá em Brasília, eu sei, porque vocês me contaram antes, aconteceram coisas interessantíssimas. Você estava, Helena? Eu estive. E como foi? O ministro parece que o trabalho não queria... Não, o ministro do Trabalho foi uma. Opa, um deles pode? é assim, o ministro do Trabalho... Porque sempre a gente tinha uma comissão que ia na frente, então, para os outros chegarem a se bem, né? Então, o ministro, as gurias disseram assim, as representantes dele, olha, o senhor ministro está aqui há 15 minutos, tem que estar em São Paulo, porque seria a terceira vez que ele ia fugir. Dos colonos, principalmente das mulheres. Então, dizemos, não, esta vez não. Então, as próprias meninas que estavam lá dele, as secretárias, disseram assim, gente, vocês fazem assim, uma parte vai descer lá embaixo, o carro que leva o ministro é lá nesse portão e o motorista dele é um negrão bem reforçado e o carro é preto, né? E só ali que ele vai entrar. Vocês vão lá cercar o carro, enquanto que os outros ficam aqui esperando. Aconteceu o quê? Eu fui descer junto lá para baixo. Opa. Fomos entre 16. E a minha cunhada, que está em memória, a Similda Hens, né? Conheci. Já está homenageada. Tá. Então, ela ficou lá em cima esperando o tal ministro. É o... Almir Bazianotto. Era o Bazianotto. Almir Bazianotto. Isso, era o ministro do Trabalho. Então, nós esperando lá embaixo, para numa hora dessa, encosta aquele carro com aquele negão bem certinho, né? E nós esperando ali, mas tinha um guarda do lado assim, e ele viajando nós assim, e aí ele provavelmente ligou para cima, né? Que o ministro não descesse, porque nós estávamos cercando o carro. E foi o que aconteceu, que ele atendeu então as senhoras lá em cima. Era um. Agora tem uma outra, não sei se... Primeiro vamos contar um pouquinho como é que foi a conversa com o ministro, com esse ministro. Como foi? Daí quando o grupo entrou, conseguimos forçar a porta e entrou, porque à medida que esse grupo desceu para cercar o carro, as outras ficaram cantando e dizendo palavras de ordem na porta do gabinete do ministro. E quando entramos, as mulheres falavam, estavam nervosas, falavam alto. O ministro tentou chamar as mulheres de mal educada, que era para falar baixo e tudo. E quando as mulheres pediram que ele aprovasse o reconhecimento do trabalho da roça, da mulher, como uma mulher, como trabalhadora rural. Aí ele disse, pô, mas vocês são do lar? A minha mãe também é do lar. E por que vocês querem que esteja escrito trabalhadora rural? É tão importante ser do lar, né? Ele tentou convencer as mulheres, mas as trabalhadoras, não aceitaram. Disseram, a gente respeita a sua mãe na posição dela. Agora, o senhor respeita a nossa posição. Queremos ser reconhecidas como trabalhadoras e queremos os direitos de trabalhadoras, né? Isso aí, muito bem. Olha só, antes de chamar o intervalo, só quero dizer que vocês lembraram o nome do ministro Almir Bazianotto? Sim. E eu posso dizer, eu
advogado militante há anos na Justiça do Trabalho, que ele era meu colega de advogado de sindicatos de trabalhadores. Olha a origem do Almir. E aí ele é ministro do Trabalho por um tempo, e depois ele é ministro do TST. E lá fez um grande trabalho em desfavor da classe trabalhadora. Eu estou depondo como advogado de trabalhador e sei o que esse senhor fez, enfim, fique para a história, ok? Bem, aí nós vamos chegar então para o quarto e último bloco, saber que conquistas o movimento obteve para as mulheres e para os homens, e para a sociedade, para o comércio dos municípios. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje, agora no seu quarto e último bloco. Estamos contando a história do movimento As Margaridas e contamos neste bloco com Yolanda Giasson, Helena Scheibel e Marlene Grassi. Bem, esse movimento, obviamente, que teve precisou de recursos para se organizarem. Como vocês fizeram? Alguém ajudou? De que forma vocês se organizaram economicamente para manter o movimento? Pode ser a Helena? Sim, a Helena e depois a Marlene também, não há problema nenhum. Sim, a gente se organizava assim, a gente arcava, como eu já falei, com uma rifa, né? Rifa. Fazendo uma rifa, vendendo os números, né? E então o nosso sindicato também ajudou um pouco, né? Apoiou, e o resto era tudo por nossa conta. Helena, não teve um episódio que você foi vender uma rifa para um conhecido seu? O que ele disse para ti? O meu irmão me disse assim, o meu irmão mais velho disse assim, estava no escritório dele ali, eu disse, eu vim para ele vender um número ali. Certo. Ele, para que é esse número? Ora, esse número, eu digo, é para ajudar nós, o nosso movimento, nós estamos fazendo isso e assim, para ter os direitos das mulheres, e mais os colonos também, os homens também têm mais direito. E a aposentadoria para a mulher. E a aposentadoria das mulheres. Diz ele assim, Helena, o teu plano é muito bom, o teu sonho, mas tu pode durar 100 anos, 200 anos, 300 anos, mas tu não vai conseguir realizar teu sonho. Mas eu vou lhe comprar um número, sim. Helena, então deixa eu fazer uma pergunta para ti. Quem foi a primeira mulher do município de Cruzeiro do Sul, trabalhadora rural, a se aposentar? Helena Ivone Scheibel. Que é a Helena aqui que nós estamos entrevistando. Então o teu sonho não durou 100 anos? Não. O teu irmão, o que ele era? Meu irmão. Estava errado. É muito errado. Ele estava errado. Muito errado. Marlene, como vocês também lá, como vocês faziam o movimento em Rio do Meio, ou de modo geral o movimento, como é que se sustentou economicamente? Também vendendo rifas, né, as camisetas, e na época eu acho que era o Cruzeiro ainda, então se fazia a rifa, o valor dela então era de uma dúzia de ovos, quanto custava, porque isso, ainda hoje os ovos, quando as mulheres vendem, é o negócio dela, né, o dinheirinho é para ela. Aí, me lembro de uma reunião que a gente fez no interior de Travesseiro, uma mulher me chamou do lado, ela tinha um lencinho, enrolou, desenrolou, tinha um cruzeiro, ela disse assim, eu quero ajudar na luta, eu acredito na luta, mas ninguém, nem meu marido pode ficar sabendo que eu estou colaborando com a luta, né? E assim, a gente teve vários acontecimentos, assim, o pessoal que acreditou, que quis colaborar na luta para conseguir dinheiro para ir para essas viagens a Brasília, para fazer os protestos, nas passeatas que a gente foi. As próprias mulheres ajudavam, achavam formas de conseguir. Naquela época também, que eu acho que é importante, a comunicação, como o Duarte falou, em Arroio do Meio se tinha um esquema, tinha motoristas de leiteiro ou de ônibus que levavam os bilhetinhos para em quem se podia confiar, porque nem todo mundo apoiava, e telefone, e às vezes assim um mandava recado com o outro, porque ninguém quase tinha cara e não tinha comunicação, né? Puxa, vocês usaram os leiteiros. Os leiteiros e os de porque nem como muitos não apoiavam, né, e não tava para confiar em todo mundo, né? Então já se sabia, né, quem podia confiar e quem não. Nós vimos que esse movimento ele iniciou, vocês me corrijam ou me ajudem, por volta de 1981, 82, 83, é isso? É. A Margarida Alves foi assassinada em 83, a gente viu, e a partir de 84, eu sei disso, conversando com vocês antes, o programa está sendo curto para toda a história, eu sei que daí, a partir de 84, começaram, em homenagem a esta lutadora Margarida Alves, adotar o nome Margarida para o movimento. E o movimento se estendeu em todo o Brasil.
nós já vimos que houve esse encontro histórico em Porto Alegre, no Gigantinho, e vimos que vocês foram a Brasília. Aí chegou a Constituinte de 88. Tinha que garantir, porque no Brasil, a nossa atual Constituição, ela foi elaborada de 1986 a 1988. Aquela eleição de 86 elegeu o Congresso Nacional, senadores e deputados, com poderes constituintes, de elaborar uma nova Constituição para o país. Então eles tiveram duplo poderes, de congressista normal e de deputados e senadores constituintes. E aí era o momento, e o movimento atuou junto à Constituinte. O que vocês fizeram lá? O que vocês podem contar? Olha, eu acho que é a primeira vez na história do Brasil que as mulheres participam tão intensivamente na elaboração de uma constituinte, fazer seminários de estudo, o que é, para que serve, como é que faz. Fizemos abaixo-assinados para levar para os deputados constituintes, fomos a Brasília com propostas. Com propostas, tudo definido. E foi onde se conseguiu, na Constituinte, então, o direito à aposentadoria. Claro que depois foi preciso muita luta até que houvesse a regulamentação, né? Esse foi um segundo momento. Foi. Ou seja, lá os direitos da mulher na Constituição de 88. Veja que isso aqui dá para se dizer um panfletinho, alguma coisa assim, um comunicado do movimento da época. As nossas convidadas me passaram vários documentos da época, que são históricos. Espero que alguém escreva um livro sobre esse movimento, que pouca gente sabe e que teve essa enorme importância nessas conquistas de direitos, que não beneficiaram só as mulheres, mas também os maridos. Nós estamos falando de trabalhadores rurais, porque, como eu disse antes no início do programa, o homem rural, o colono, percebia apenas meio salário mínimo e passou a receber graças muito à luta de vocês. E ainda aos 65 anos, né? Isso. E a gente, como eu disse, Herói do Meio, poucos apoiavam as mulheres, né? Iam para passeatas e para fazer manifestos, o pessoal mandava elas trabalhar, elas eram desocupadas, né? Os comerciantes, né? E em 92, quando saíram as primeiras aposentadorias, né? Os próprios comerciantes reconheceram, em um mês venderam mais forninho elétrico, máquina de lavar roupa que num ano inteiro, né? Então, para o comércio e para toda... E depois a gente viu que municípios pequenos que dependem da economia, principalmente da agricultura, foram as aposentadorias que sustentou os municípios, que as famílias, que os agricultores permanecessem na roça. Até hoje a gente sabe que uma grande fonte de dinheiro dos municípios, o comércio sabe, o comerciante sabe, provém das aposentadorias. Isso é uma forma de distribuição de riqueza na nação, porque todos contribuem e uma parte vai para quem? Imagina, os trabalhadores rurais, as mulheres não tinham direito algum. E o Yolanda, você lembrou, o direito foi para a Constituição em 88, porém dependia de regulamento, e aí foi ficando. E aí? Vocês voltaram à luta. Os vetos depois, eu sei que minha mãe foi junto para Brasília quando derrubaram o veto do Collor, né, ali para protestar, para que derrubassem o veto do Collor, que vetou que não queria que saísse as aposentadorias. Nós enfrentamos a violência lá em Brasília, a gente não podia sair na rua nem com cartazes, com faixas, né? Iam retirar, como se nós fôssemos pessoas muito perigosas, né? Não foi fácil, mas a luta foi bonita e o resultado foi fantástico, né? Eu acho que quem lutou, hoje a gente já tem mais idade, tem menos força, menos saúde para isso, mas tem a consciência tranquila, o coração feliz, porque contribuiu para uma transformação social muito importante. O movimento criou novas relações dentro da sociedade, não só para aquelas mulheres que participaram, mas para toda a sociedade. A questão da discriminação, da dupla jornada, né? A mulher ter espaço dentro da sociedade, na política, né? A própria comemoração do 8 de março, que só era feita em grandes centros, né? Se trouxe para toda a sociedade uma discussão de um novo conceito, de uma nova relação. Inclusive, depois desse movimento, aí eu vou perguntar, porque houveram sindicatos de trabalhadores rurais que as mulheres
dirigiram ou até hoje não? Não, sim, as mulheres assumiram e hoje em todos os sindicatos tem mulheres nas diretorias, na federação, na confederação. Claro que aqui no Rio Grande do Sul, não como nome de movimento, elas são sindicalistas, né? O nosso movimento fez essa mudança cultural, essa transformação, e hoje as mulheres ocupam os espaços nas entidades, nas instituições, né? O que é uma coisa louvável, né? Que coisa linda. E o movimento continua? Olha, aqui no Sul, nós, as antigas, as militantes de base, nos encontramos, avaliamos, fizemos comemorações, mas as grandes lutas são comandadas pelos sindicatos. No resto do Brasil, especialmente no Nordeste, o movimento das Margaridas são muito fortes e elas, todo ano sai a Marcha das Margaridas, e elas tiveram um papel importante na decisão das políticas agrícolas do governo federal. Hoje, o governo federal dá muito incentivo para a produção de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, esse negócio de alimentos orgânicos, que é o que nós estamos precisando hoje, defesa do meio ambiente. Então, as mulheres no Nordeste que na época da seca passavam fome, hoje tem a sua cisterna e tem uma cisterna para a irrigação, então fazem curso, muitas já entregaram a Bolsa Família, hoje elas fazem em agroindústria, fazem produtos para vender, né? Então as mulheres são muito corajosas, né? Inclusive parece que alguma coisa do Pronaf, que não saía em nome das mulheres, como agora ele... Sai em nome das mulheres, e a Casa Minha Vida também sai em nome das mulheres, né? Pois bem, olha, o objetivo do programa de hoje, como eu disse no início, era mostrar uma parte desse maravilhoso movimento que vocês foram protagonistas. Nós contamos hoje, mostramos para o nosso público um pouco de um movimento maravilhoso que teve raízes profundas aqui no nosso vale, um dos mais bem organizados do Rio Grande do Sul, seguramente foi o movimento das Margaridas aqui do Vale do Taquari, e o programa de hoje também é uma forma de homenagear vocês todas. Obrigada. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje estiveram no nosso programa Yolanda Giasson, Helena Scheibel, Lucilda Kuhn, Sueli Ferrari e Marlene Grassi. Todas vocês são heroínas. Entendo bem que não é droga, é heroínas de herói mesmo. Bem, o programa de hoje chegou ao seu fim. Eu quero só lembrar que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates, bem como assistir ao vivo todos os dias, às 19 horas, de segunda a sexta-feira, no site univates.br/TV. Muito obrigado de novo às convidadas e obrigado a vocês que estão nos ouvindo até este momento. Muito boa noite e até o próximo programa.